piada. É verdade. Bom, eu vou, como a gente faz toda semana, eu já está no horário, o pessoal está entrando aqui, ainda tem mais um ou outro para entrar. Eu vou desligar o áudio aí de todo mundo. Depois eu vou só pedir para o Mauro abrir o dele também, mas agora pode... Eu vou desligar o áudio. Vou pedir para a Alda, você faz uma prece para a gente, Aldinha, por favor, para a gente iniciar. Sim. Então, meus irmãos, é com muita alegria que mesmo virtualmente estamos reunidos, revendo amigos, reencontrando companheiros de jornada, para que juntos possamos estudar, compreender um pouco mais essa doutrina que tanto nos conforta e nos esclarece. Rogamos a Deus a sua proteção, aos bons espíritos as inspirações tão necessárias e que estejamos todos em paz, envolvendo carinhosamente o nosso tão querido amigo Mauro, responsável pela palestra de hoje. Mesmo virtualmente, que ele possa se sentir abraçado por cada um de nós, possa sentir a nossa alegria em tê-lo conosco e assim, junto com ele, que todos nós possamos aprender através da troca de ideias, através da participação ativa nesta noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Iniciamos assim a nossa reunião. Muito bem, Aldinha, obrigado. Bom, você queria falar alguma coisa, Mar? Seu microfone. Não esquece de gravar. Não, já tá gravando, já estamos gravando. Bom, antes da gente começar, queria apresentar o Mauro, um amigo querido. O Mauro é um grande estudioso aí da doutrina espírita, um palestrante. Fiquei sabendo hoje que ele está escrevendo um livro sobre a reencarnação. Quando estiver pronto, já está mais convidado para vir aqui no Gabi. Não sei se através de live ou se vai ser presencialmente, né? Mas a gente espera que seja... Vai ser esse ano ainda. Opa, então acho que provavelmente vai ser através de live, hein, Mauro? O Mauro é da CEPA, né? Confederação Pan-Americana, né? Confederação Espírita Pan-Americana. Na verdade, atualmente se chama Associação Espírita Internacional, mas manteve a sigla CEPA. A sigla Era CEPA, a antiga sigla. Tá. E o Mauro é do Centro Espírita Herculano Pires, na Penha. Ele, a Jacira que está aqui acompanhando, deixa eu ver, tá aqui, por aqui, a esposa dele. E eles também desenvolvem um trabalho, estão à frente de um trabalho muito bonito, que é a Fundação Porta Aberta, onde eles fazem um trabalho de capacitação de pessoas em situação, né, de vulnerabilidade social, faz qualificação profissional dessas pessoas, qualificação social, enfim, é um trabalho muito bacana. Quem quiser, digita no Google Fundação Porta Aberta, tem lá o site com todos os trabalhos desenvolvidos por eles. Então, o Mauro vai falar hoje com a gente a respeito do futuro, né, Mauro? Então, a palavra está com você. Fique à vontade. A gente tem até as 9h05, por aí, 9h10. Obrigado, querido amigo Álvaro. Quero, antes de tudo, abraçar todos os amigos. Eu me sinto muito em casa no Gabi. Já tinha estado algumas vezes no Gabi. Tanto eu como a Jacira já fomos convidados outras vezes para conversar, para trocar ideias aí. E claro que hoje temos essa dificuldade de não podermos nos encontrar, mas a gente vai descobrindo meios, né? E esse meio que temos descoberto agora, dessas comunicações online, tem se mostrado muito, muito poderosas para a gente poder encontrar, fazer esses encontros de amigos. E é nesse ambiente, nesse clima de amizade,
que quero propor aí algumas ideias, conversar com vocês hoje. Realmente, o Espiritismo nos chama à reflexão. Eu sempre tento avaliar dessa forma. Então, a gente podendo abertamente, livremente, conversar com os amigos sobre o Espiritismo, refletindo de forma bastante sincera sobre as nossas reflexões, nossos pensamentos e até nossos sentimentos, é muito bom. E isso a gente só consegue fazer em casa de amigos, né? E por isso que eu me sinto muito à vontade aqui hoje. Quero agradecer o convite de vocês, nas pessoas, principalmente da Martinha, do Álvaro, mas estendendo a todos os amigos aí, a Alda, a Cida, enfim, todos aqui presentes. Eu trouxe uns slides só para orientar um pouco o meu raciocínio. Então, vou propor que eu vou apresentar essas coisas. Quem quiser me interromper a qualquer momento, por favor, fique à vontade, mas dá um grito, tá? Porque eu não vou ficar muito ligado no chat. Mas, de qualquer forma, ao final, a gente vai conversar um pouquinho mais, ok? Todos estão vendo a minha tela? Sim. Bom, o tema que foi proposto é um tema dificílimo, né? Quase que eu pensei, não é para mim, é melhor propor para outra pessoa. O futuro em suas mãos, quer dizer, como é que a gente vai refletir sobre o futuro? Tem algumas palavras para o Espiritismo bem assim difíceis. Uma delas é futuro. E a outra, que está bem assim relacionada, a outra muito relacionada é destino. Eu fiz há poucos dias uma palestra sobre destino, lá no Herculano, num esqueminha parecido com esse aqui. Então, algumas ideias que eu apresentei ali estão também na base dessa apresentação. Mas, ao final, eu quero falar um pouquinho da visão de futuro que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos e no livro O Céu e o Inferno. E ainda mais para o final, propor uma reflexão, uma análise crítica até a maneira como esse tema é tratado, tanto na obra de Kardec e como principalmente mesmo depois de Kardec. Me parece que precisamos refletir sobre a questão do futuro para propor uma coisa que realmente contribua com o ser humano na sociedade. Tudo isso aqui são reflexões, são proposições, de maneira alguma tem a intenção de propor uma verdade para vocês, apenas propondo para conversa, para discussão, ok? Eu queria comentar, como o Álvaro disse, eu participo da CEPA, que tem esses caminhos aqui, ó, CEPA Internacional Org, CEPA Brasil Org BR. A CEPA foi criada em 1946 e o principal objetivo dela é promover e difundir o espiritismo sob uma visão kardecista, laica, livre pensadora, humanista, progressista e pluralista. Eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas já já. Defende a CEPA a atualização do espiritismo e também a integração entre espíritas e instituições espíritas. A Jacira, minha esposa, é a atual presidente da CEPA Internacional. Eu participo também do CPDOC, que foi fundado em 1988, portanto, já tem mais de 30 anos, e produz vários textos para congressos, para jornais, e produz também livros, né? Esse livro, O Centro Espírita, foi escrito por mim e foi lançado em 1997. Já tem mais de 20 anos de publicação. Nós temos recentemente uma publicação que eu considero muito importante, que é o livro Reencarnação, Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, que foi fruto de um congresso realizado pela CEPA. E, mais recentemente, nós temos o livro chamado Os Livros dos Espíritos,
que é uma análise muito criteriosa das 5 primeiras edições, não, perdão, mais de 5 primeiras edições de O Livro dos Espíritos, em que o autor, que é Jorge Lira, comparou as diversas primeiras edições de O Livro dos Espíritos, tentando entender algumas mudanças que Kardec realizou. Tem também o livro Criminalidade, Educar ou Punir, que foi escrito pela Jacira, e outros livros. Bom, a base do que eu vou propor para vocês hoje é o que eu tenho chamado de espiritismo livre, mas poderia também ser chamado de espiritismo laico, apenas no sentido de que ele não está vinculado a uma visão religiosa, ele está vinculado a uma visão livre pensadora do espiritismo. Quem estuda a história do espiritismo sabe que Kardec estruturou o espiritismo com base no livre pensamento, que, de uma forma geral, deve ser entendido como a ideia de que uma filosofia, uma linha de pensamento, só pode se desenvolver e, digamos, nunca morrer, se ela estiver vinculada ao livre pensamento e as pessoas puderem produzir conhecimento através dela. E o que é o livre pensamento espírita? Tem um trabalho nosso escrito sobre isso, foi apresentado naquele encontro do pessoal que trabalha com ECK, né? O ECK, Espiritismo com Kardec, o ano passado. Então, aqui apenas de forma resumida, o que é o livre pensamento espírita? Que é a nossa base para poder fazer toda essa discussão aqui e outras análises que a gente faz também. Inclusive, a análise que eu faço no livro Reencarnação, que vai ser lançado, como o Álvaro comentou, vai ser lançado esse ano. Bom, é kardecista, porque Kardec é a principal referência do livre pensamento espírita, mesmo quando, em algum tópico, haja alguma crítica, algum texto, alguma conclusão de Kardec, em todos os momentos, Kardec é a referência, porque ele é a referência conceitual e é também a referência metodológica do pensamento livre. Segundo, livre produção. As pessoas poderem produzir conhecimento, produzir textos, produzir palestras e expressar livremente essas ideias. Isso é um princípio do livre pensamento. Então, não existe censura, não existe coisa do tipo, isso aqui não pode ser discutido, não existe coisa do tipo, olha, aqui no centro não se fala sobre questões sociais, sobre injustiças, não se fala sobre... aqui no nosso centro não se pode falar sobre tais assuntos com crianças. Não. Livre produção e livre expressão das ideias. Progressista significa que está voltado para o progresso da sociedade e do ser humano e busca contribuir com esse progresso. Progressivo significa que o próprio espiritismo tem que ser continuamente atualizado, ele tem que progredir sempre, como queria Kardec. Pluralista significa que o nosso pensamento tem que estar aberto à discussão com as mais diversas áreas do pensamento. Não pode ficar confinado como se fosse um gueto que tem a sua verdade absoluta e finalista, porque ele tem que ter a capacidade de dialogar com outras formas de pensamento, com a ciência, com a filosofia, etc. E humanista, porque está voltado para o homem e para o progresso do ser humano. Quando a gente olha o espiritismo, isso também é uma base do que vamos propor aqui hoje, a gente pode enxergar com, digamos, os principais fundamentos do espiritismo de várias maneiras. Uma das maneiras de enxergar os tópicos essenciais do espiritismo está aqui nessa tela. Deus, espírito e matéria são as bases do que é o universo. Imortalidade, o espírito é imortal e sobrevive à morte. Mediunidade, o espírito pode se comunicar e a mediunidade passa a ser
o principal instrumento científico de investigação do espiritismo. Evolução, a ideia de que matéria e espírito evoluem. Reencarnação, a ideia de que vivemos muitas vidas e o progresso se faz através dessas vidas. Ética e moral, a ideia de que o espiritismo não é apenas um conjunto de descobertas sobre a imortalidade e a mediunidade. Ele tem uma filosofia baseada na evolução, na reencarnação, que leva a consequências, impactos sobre a vida do ser humano, sobre a vida moral do ser humano e da sociedade. Então, isso a gente chama de ética e moral espírita. Eu sempre costumo comentar que todos os modelos estão errados, alguns são úteis. Então, aqui, por exemplo, nós temos um modelo, uma divisão do que são os fundamentos. Alguém pode apresentar outro modelo e vai ter também seus méritos e as suas dificuldades. Agora, falando sobre o tema de hoje, nós queremos tratar do espiritismo, mas estudar principalmente o futuro, na visão do espiritismo. Quando a gente fala em futuro, tem vários tópicos dos fundamentos do espiritismo que podem ser analisados, refletidos e discutidos. Poderia ser todos. A gente até poderia dizer que a questão do futuro está presente nos mais diversos tópicos do espiritismo. Mas eu quero citar principalmente 4 desses tópicos. A imortalidade, porque se temos um futuro após a morte, ele merece ser estudado. A evolução, se o nosso futuro está vinculado à nossa evolução, merece discutir a relação entre futuro e evolução. Reencarnação, se a reencarnação tem vínculo com a discussão do futuro, o que nós fazemos aqui tem vínculo com o que será o futuro, merece ser discutido. E ética e moral. Se a moral e a ética podem ter impacto da discussão do futuro, merece a gente refletir também sobre esse tema. Então, ao invés de a gente pensar no futuro como um tema em si, cabe a gente pensar que ele tem relação com os mais diversos fundamentos do espiritismo. Mesmo assim, nós vamos tratar especificamente da discussão do futuro, mas evidentemente permeando com esses vários tópicos aí do espiritismo. Então, a nossa questão é como será o nosso futuro, mas, na verdade, do ponto de vista do espiritismo, a questão é como construímos o nosso futuro. Então, cabe desde já aqui um esclarecimento que vai acabar ficando mais claro durante a exposição. Qualquer que seja a nossa visão de espiritismo, existe uma ideia de que o futuro se constrói no presente. Qualquer que seja a ideia de espiritismo ou a abordagem de espiritismo que a gente tenha. No entanto, existem diferenças nessa maneira de pensar como que o futuro se constrói para cada um. E é isso que nós vamos tentar esclarecer aqui um pouco melhor. Primeiro ponto que eu quero citar como uma base importante para discutir o futuro é o objetivo da encarnação. Para Kardec, existem 2 motivos essenciais para a encarnação. O primeiro é o aprimoramento e evolução do espírito. Então, através da encarnação, o espírito pode evoluir, pode aprender. Kardec cita aqui o conceito de expiação, que eu vou vir mais à frente a discutir. Mas, sem dúvida, Kardec considera que o fato de viver aqui e viver as várias vicissitudes da vida é uma oportunidade para aprimoramento e para evolução. Um segundo ponto que Kardec coloca é que, através da encarnação, a gente pode fazer a nossa parte na obra da criação. Ele fala nesses termos. Como eu considero, sinceramente, que pensar na criação como o universo todo é muito para o nosso bico,
eu proponho que um segundo motivo, um segundo objetivo para a reencarnação é a participação do espírito na evolução da sociedade, do meio em que ele vive, da oportunidade que ele tem de fazer algo, não só por si mesmo, mas por todo o entorno em que ele está. Então, eu proponho que o objetivo da encarnação, interpretando um pouco o que propõe Kardec na questão 132 e na questão 167 de O Livro dos Espíritos, é o aprimoramento do espírito e a participação do espírito na evolução da sociedade. Bom, falando um pouquinho, o segundo ponto agora, que eu acho que é importante para a gente entender a questão do futuro e a própria visão que temos de qual é a nossa interpretação do próprio Espiritismo. Provas e expiações. Como que nós podemos ver as provas e expiações? Provas a gente pode entender como sendo aquelas experiências que o espírito vive e os desafios que ele enfrenta. Todos os dias nós temos provas para superar. Em geral, elas se constituem a partir de decisões, de opções, ou até de condições que temos para realizar as várias tarefas e as nossas atividades aqui encarnados. Elas são, em geral, oriundas de decisões que tomamos na própria vida. É muito difícil encontrar uma situação em que a prova não tenha, pelo menos em parte, consequência das decisões que nós tomamos. É bem verdade que nós vivemos aqui em interação. Nós vivemos em interação tanto com as outras pessoas quanto com a natureza. Então, as provas elas acontecem dentro desse entorno. Muitas vezes a gente pode dizer dentro desse embate. Mas ela sempre é permeada por algumas decisões que nós tomamos. E o que são as expiações? Talvez aqui é que caiba realmente a gente expor um pouco melhor aquilo que interpretamos do trabalho de Kardec, porque eu penso, como muitas pessoas que têm estudado esse assunto, que Kardec propôs uma visão avançadíssima sobre expiações, mas ele próprio, em vários pontos da sua obra, acabou utilizando esse termo numa visão menos livre, numa visão que amarra as expiações a inexoráveis pagamentos de penas de vidas passadas. Mas o que propôs realmente Kardec na questão 132, quando ele diz sobre expiações pela primeira vez no livro, é a necessidade de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O que é a expiação, então? É uma espécie de imperativo da encarnação pelo fato de estarmos vivos. Então, reparem, nós saímos de casa e chove. Isso é uma coisa que nós temos que enfrentar. Nós estamos em casa e a nossa casa não é boa, a nossa casa tem problemas. Não tivemos dinheiro para poder fazer com que a nossa casa tivesse toda a proteção. Isso é uma vicissitude do que estamos vivendo. Nós estamos na rua e um conjunto de fenômenos naturais e devidos à organização social, às pressões sociais, às injustiças sociais, nos pressionam, nos afligem, nos trazem sofrimentos. Isso são expiações. Então, o que são expiações? São aquelas situações que podemos chamar de inexoráveis, em certa medida, porque em várias medidas elas se misturam com as nossas decisões, mas que estão na própria necessidade de viver, na própria necessidade de sofrer as vicissitudes da existência corporal. Então, não há, em princípio, uma relação entre expiação e o pagamento de dívidas do passado, como muitas vezes a gente enxerga as definições de expiações.
Um terceiro ponto que considero fundamental para a discussão espírita do futuro, como é também do destino. A vida. O que será que é a vida para nós? Será que a vida é uma coisa já demarcada, uma coisa em que, digamos, tudo está pré-determinado? Tivemos a oportunidade de comentar recentemente que não é a nossa visão. Quando a gente pensa assim, olha, aquela pessoa sofreu um acidente. Qual é a causa dela ter sofrido aquele acidente? Aquela outra pessoa passou por tal problema, uma doença que ela tem praticamente desde criança. Qual é a causa dela ter vivido isso? Aquela outra pessoa acabou tendo dificuldades no trabalho, muitas pessoas a prejudicaram. Qual é a causa disso? Alguns podem querer que o espiritismo tenha causas muito simples e até simplórias para as coisas da vida. E o pensamento livre, o próprio pensamento espírita, muito tranquilamente propõe: não é possível considerar a vida uma coisa simples. Não é possível dar explicações simples. Não é possível querer dar explicações para tudo, como se o espiritismo explicasse tudo. Não é assim. Nós precisamos reconhecer que a vida é complexa. E quando estamos tentando dar uma conotação simplória para a vida, nós estamos desconhecendo, estamos desmerecendo a grandeza e a complexidade da vida. Então, esse slide eu coloquei apenas para a gente reconhecer que não há necessidade de explicar tudo. Nós precisamos apenas buscar viver a vida e, da melhor maneira possível, compreender aquilo que está em torno da gente. E o ser humano? Bom, o espírito encarnado, né? O ser humano é espírito encarnado, mas o que eu quero dizer mais sobre isso aqui é que o ser humano é o protagonista da sua vida e da própria história. E de maneira alguma nós podemos pensar que as coisas estão todas demarcadas e encadeadas. Vocês vão ver que isso é fundamental para a gente poder pensar também o futuro. Gustave Guéley, que não era espírita, mas escreveu uma das melhores análises sobre o espiritismo, um livro que em português foi traduzido como O Espiritismo, embora não tenha sido esse o título original. Ele diz o seguinte, que o ser humano carrega uma justiça imanente, que é o resultado do jogo normal e regular da vida terrestre. Nós temos que compreender o ser humano como sendo um universo dentro dele próprio. E ele próprio carregando toda a história que ele possui e, de certa maneira, refletindo aquilo que ele está construindo ou está buscando para o futuro. Isso é o que Gustave Guéley chama de justiça imanente, aquela que está no próprio ser humano. Para Gustave Guéley e para Leon Denis, o ser humano é o condutor do seu destino. Ele constrói o seu caminho sem a necessidade de um julgamento divino. Isso aqui já começa a ser importante para a gente pensar na questão do futuro. É muito importante a gente reconhecer que, quando falamos em Deus como a inteligência suprema do universo, não podemos resumi-lo ou confiná-lo a uma cadeira, como se fosse um velho barbudo sentado numa cadeira e decidindo sobre o futuro de cada ser humano. O futuro de cada ser humano está em cada ser humano. Essa é a visão do Espiritismo. Bom, e agora eu queria comentar com vocês, falando especificamente sobre o futuro, sobre como Kardec tratou o futuro, tendo já colocado algumas bases do nosso pensamento, algumas bases do que podemos colocar como as referências que temos para o pensamento livre. Como Kardec tratou o futuro? Eu vou tratar aqui de 2 pontos principais. Primeiro, como ele tratou no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1. Aquele livro 4 trata essencialmente das questões que envolvem o futuro.
ele fala das penas e gozos terrenos, e no capítulo 2 trata das penas e gozos futuros. Bom, aqui já cabe a gente fazer um comentário sobre uma coisa que eu vou tentar sintetizar um pouco melhor no final. Eu tenho uma crítica a essa maneira como Kardec tratou o futuro, de tratar na forma de penas e gozos, né? Pena é a ideia de que alguém está sofrendo uma pena por algo que fez. E gozo é algo do tipo, estou gozando as consequências de algo bom que fiz anteriormente. Na minha opinião, essas palavras não representam nem mesmo aquilo que Kardec escreveu dentro desses capítulos. Mas em alguns trechos dos capítulos ele recai no conceito judaico-cristão de punição, de penas e também de, digamos, gozos daqueles que fizeram algo bom anteriormente. Vamos ver algumas ideias trazidas pelo próprio Kardec que a gente pode discutir depois. Primeiro, felicidade e infelicidade são relativas. Olha que conceito fabuloso. A gente, às vezes, busca uma coisa absoluta aqui na Terra. A gente busca uma coisa absoluta no nosso dia a dia. Isso nos traz, às vezes, até um desgosto por perceber que não chegamos naquela coisa completa. Por que tal pessoa é feliz e eu não sou? Muitas vezes você conclui isso porque você não analisou direito a vida da outra pessoa. Mas vamos pensar, que ela está melhor do que você. Nem ela, nem você tem a felicidade completa ou a infelicidade incompleta. Por quê? Porque aqui a nossa vida é toda cheia de limitações. A nossa vida é toda cheia de desafios, é toda cheia de percalços, de dificuldades. Então não tem sentido a gente pensar aqui na Terra, e até pela nossa inferioridade, pela nossa incapacidade, em felicidade e infelicidade absolutas. Olha o que pensa Kardec, que nós não podemos ser completamente felizes na Terra, mas que depende de nós ser felizes quanto possível. Então, descobrir o meio e até a medida da felicidade possível é um belo de um desafio para cada um de nós. Isso é um conceito kardeciano. Outra ideia. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Bom, quem me conhece sabe que eu não gosto dessa expressão lei do Cristo, porque respeito muito a mensagem de Jesus, mas de maneira alguma considero que o Espiritismo tem vinculação com a morte de Jesus. Ele tem vinculação, isso sim, com a mensagem, com a ideia de Jesus. Mas, segundo essa ideia, eu copiei literalmente do texto kardeciano, ninguém deve morrer de fome numa sociedade organizada. Olha que coisa interessante, dentro do capítulo que trata sobre as penas, os sofrimentos terrenos. Kardec quis dizer aqui, como deu outros exemplos de outras naturezas, que a questão de alguém morrer de fome significa que há um conjunto de irresponsabilidades na sociedade moderna ou na sociedade que permitem que uma pessoa morra de fome. E que, portanto, não está apenas digamos, numa punição ou no merecimento daquela pessoa. Interessante como existem ainda espíritas que pensam, apesar desse texto kardeciano, questão 930, que quando uma pessoa está passando fome, é porque aquilo é fruto de uma coisa que ela mesma promoveu anteriormente, em algum momento da sua vida, ou de outras vidas. Ainda dentro desse primeiro capítulo, Kardec trata de várias questões ligadas a dores e sofrimentos. E, em geral, ele diz que somos nós os causadores. E ele fala, inclusive, isso nas uniões antipáticas, na questão 940. Muitos pensam que o Espiritismo é contra o divórcio. Muito pelo contrário. O Espiritismo é favorável ao divórcio. Os espíritos questionam Kardec como faz sentido uma pessoa que não se dá bem com a outra continuar unida àquela pessoa. E sobre o futuro, né?
as penas e gozos futuros, são tratadas no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos. Kardec, eu trouxe algumas ideias aqui, para depois a gente falar do céu e inferno. Kardec propõe o seguinte: primeiro, que todos temos um sentimento instintivo da vida futura. E realmente é verdade. É como se a gente carregasse dentro de nós, isso é um atributo do espírito, o sentimento de que haverá um futuro para nós, de que haverá uma vida futura. Isso até nos permite ter uma esperança, isso nos permite ter um chamamento para ir em frente, mesmo nos momentos de maior dificuldade, de maior sofrimento, e assim por diante. No entanto, o Espiritismo é contrário e considera até ridícula a ideia das penas eternas, em que, após uma pequena vida como essa, em que algumas oportunidades tivemos, outras não, algumas condições tivemos para fazer coisas boas, outras não, uma vida muito curta, a gente agora vai passar a eternidade inteira sofrendo as consequências dessa vida, sem uma nova oportunidade, sem uma nova reflexão, e assim por diante. Para o Espiritismo, isso não faz sentido. E aqui aparece mais uma vez a palavra expiação. Olha o que diz Kardec na questão 998. Que a expiação se cumpre durante a existência corporal, por meio de provas a que o espírito se acha submetido. E, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Muito importante a gente perceber que a expiação não é algo que alguém impõe para nós. Não é algo que alguém chega e diz: olha, eu fiz um julgamento aí da sua vida e, portanto, você merece passar por esses problemas aqui, né? Não é, por exemplo, uma espécie de departamento de reencarnação que foi criado por alguns espíritos aí na literatura mediúnica e que estaria dizendo para nós: olha, você agora vai passar por isso, isso, isso e mais isso. Não. A expiação, ela se faz principalmente por aquilo que é inerente ao próprio espírito. É o espírito que se sente, às vezes, mal, o espírito que não está bem, exatamente por causa da sua inferioridade, como acontece aqui também entre nós. E no céu e inferno, hein? Aliás, vamos festejar aqui, porque nesse mês de agosto, Céu e Inferno faz 155 anos. O Céu e Inferno é uma obra importante de Kardec, mas é, sem dúvida, junto com a Gênese, a obra em que ele mais mistura o pensamento livre que o orientou, principalmente no livro O que é o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, mistura o pensamento livre com o pensamento em que ele busca como que dar uma resposta para a Igreja, dizendo que o Espiritismo não é uma heresia e que, portanto, o Espiritismo vem para reafirmar alguns valores do pensamento cristão. Então, ele acontece em vários momentos do livro O Céu e o Inferno, isso aí. Mas olha que coisas boas tem o céu e o inferno. As tendências viciosas são do espírito encarnado. Kardec nos fala no capítulo 7. Ele fala também, no céu e inferno, que a felicidade e a infelicidade estão vinculados ao grau de pureza ou impureza. Então, é uma coisa da natureza do espírito. E o sofrimento é inerente a essa imperfeição. E ele diz também que o céu e o inferno não são lugares circunscritos. Ou seja, o céu e o inferno está em cada um. Ele pode estar aqui agora em cada um de nós, o céu ou o inferno. E pode estar em cada espírito depois que desencarna. Tem um trecho do livro O Nosso Lar, que eu considero muito interessante, e eu faço minha própria interpretação daquele trecho. Não é um trecho, aqueles primeiros capítulos do Nosso Lar. Quem leu O Nosso Lar vai se lembrar disso aí, que André Luiz, após a morte, sofreu bastante. E esse sofrimento parecia muito prolongado.
por sinal. Num certo momento, ele encontrou o Clarencio e o Clarencio o chamou para acompanhá-lo. Ele diz lá, André Luiz, que seriam 8 anos, mais ou menos, de sofrimento que ele teve. E o Clarencio o chamou, e a partir daí ele acompanhou o Clarencio. Qual é a visão, a interpretação que faço desse encontro dele com o Clarencio? De que o Clarencio estava ali e estava disponível desde o primeiro momento. Mas André Luiz, só a partir de um certo momento, conseguiu ouvir o chamado de Clarencio. Ou seja, aquele sofrimento todo não era porque ele era obrigado a passar aquele sofrimento, mas era um estado de sofrimento, digamos, de obscuridade que ele estava. O próprio Céu e Inferno tem relatos de espíritos felizes, sofredores, suicidas, criminosos, porque Kardec buscou investigar como se sentiam os espíritos depois da morte. Então, traz aí uma grande contribuição para a gente poder entender um pouquinho o impacto da vida que temos aqui na continuidade depois da vida do espírito. O que eu quero propor para vocês, do ponto de vista de análise do problema do futuro, uma reflexão, com todo o respeito ao trabalho de Kardec, com toda a admiração pelo trabalho de Kardec, mas também buscando que a gente faça do espiritismo uma contribuição cada vez mais importante para o ser humano, a sociedade e tudo mais. Lembrando que Kardec colocou exatamente no frontispício do livro O Evangelho segundo o Espiritismo a frase de que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, de que nós precisamos ter a razão como principal instrumento do espiritismo. E quando nós somos convidados a raciocinar, nós temos que nos propor a refletir sobre o próprio espiritismo. Como é que a gente avalia? Eu quero propor isso como uma reflexão para vocês. Kardec apresentou a proposta de livre pensamento, mas ele se manteve ainda apegado em muitos pontos. Vocês viram que eu peguei aqui vários pontos em que isso não acontece. Em vários pontos, apegado a várias amarras do pensamento religioso judaico-cristão, principalmente quando trata de penas e gozos, né? A gente dizer que o espírito está sofrendo porque aquilo é um sentimento que ele tem, aquilo é fruto da sua própria inferioridade, a gente não está falando em pena. Mas quando a gente diz, e tem alguns trechos da obra de Kardec que isso ocorre, muitos trechos de obra mediúnica em que isso ocorre. Quando a gente diz que ele está sofrendo aquilo porque fez algo no passado, tirando um pouco o caráter protagonista do próprio espírito, tirando um pouco o caráter de autonomia do próprio espírito, a gente está desvirtuando uma visão de livre pensamento e a visão de que o espírito é o protagonista. Ele chega a propor, o Kardec, no livro O Céu e o Inferno, o que ele chama de Código Penal da Vida Futura. Era uma resposta completa para o cristianismo. Ele queria mostrar que existia um código penal também no espiritismo. Quando a gente lê esse código penal, a gente vê que ele é quase todo permeado pela visão raiz do espiritismo, de que é o espírito protagonista, de que o espírito, quando sofre, é porque está ainda incapaz de ser mais feliz, incapaz de lidar com as situações, ou seja, que aquilo é uma característica do espírito. Mas em alguns momentos, como que dizendo, olha, como ele fez algo errado, ele precisa pagar por isso, e assim por diante. Uma visão de futuro com base no livre pensamento vai propor, antes de tudo, que a liberdade é o principal instrumento que o espírito tem, tanto agora quanto no futuro. E mesmo sofrendo, ele continuará com liberdade para refletir sobre tudo que está vivendo aqui no mundo espiritual
e liberdade para construir, para fazer, para realizar o que deseja. O pensamento livre também propõe o protagonismo do espírito, que é o espírito é que faz a sua própria história, o espírito é que faz a história da sociedade. Então, por exemplo, na visão do pensamento livre kardeciano, e que nós defendemos, é um absurdo, é uma coisa que ridiculariza o espiritismo, receber uma mensagem mediúnica, não sei se é mediúnica mesmo, dizendo que a pandemia é uma limpeza que estamos fazendo na Terra, em que os espíritos que não estão preparados vão ser levados para outro lugar e vão ficar só os espíritos que, digamos, podem construir um mundo de regeneração. Não. Para o espiritismo, o espírito é o protagonista. De maneira alguma, as coisas acontecem aqui como se fosse uma avalanche imposta pelo mundo espiritual para fazer as coisas acontecerem. Isso também fere a razão. Nós sabemos de muita gente boa que morreu pelo coronavírus. E sabemos de muita gente que não é nada boa e que está vivíssima, da Silva. Então, um espírita, de maneira alguma, poderia pegar uma mensagem dessa e achar que aquilo é algo razoável. E o espírito é o condutor do seu próprio destino. Na verdade, então, o que eu quero propor a vocês, para a gente discutir agora, é que o futuro está em nossas mãos. Foi proposto como tema de hoje, o futuro está em suas mãos. Eu não quis propor suas, porque acho que está nas minhas mãos também. Então, quero propor que o espiritismo está em nossas mãos para a gente fazer... Aliás, o futuro está em nossas mãos para a gente construir aqui um caminho melhor para nós, um futuro melhor para nós e um caminho, um futuro melhor para a sociedade. Estou aberto, queridos amigos, Álvaro e todos, para a gente poder conversar. Opa, Mauro, muito obrigado, foi muito boa a apresentação. Agora, pessoal, a gente tem aqui 30 pessoas e eu não estou conseguindo enxergar todo mundo numa mesma tela, então a gente vai ter que organizar aqui para todo mundo participar, fazer o comentário, fazer pergunta para o Mauro. Então eu vou fazer o seguinte... bom, levantem a mão aí, a gente tem o recurso aí você de tem um levantar modo a mão. grid aí, você pode ver todo mundo, eu acho. Então, eu mudei o computador, Mauro, e eu não estou conseguindo ver todo mundo. Nesse aqui, não estou conseguindo ver tá dando 2 páginas, o outro dava. Esse aqui, ele não... Tá desmarcada a opção, sabe, para visualizar todos. Enfim. Certinho. Pessoal, levanta a mão aí, quem quer fazer um comentário. Amorim, vamos lá, Amorim. Comece aí. Mauro, você primeiro fala que o futuro está em nossas mãos, você falou o espiritismo está em nossas mãos. Também. Corrigiu. Foi uma falha, mas o espiritismo também está. Também. Eu queria que você avaliasse a questão da capacidade de interpretação do texto contido nas obras fundamentais por parte de grande parte dos que se dizem espíritas, muitas vezes oriundos exatamente da Igreja Católica, eventualmente de igrejas protestantes, e que trazem essa carga, e quando fazem a leitura, porque você fala na questão das penas e gozos, mas em muitos pontos nos livros fundamentais, nós encontramos expressões, Deus quer assim, Deus quis assim, e obviamente trata-se de uma figura de linguagem empregada, na maior parte das vezes, pelos espíritos, nem por Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos. Então, eu queria que você comentasse a esse respeito. Muito bom, Amorim. Bom, antes de tudo, eu queria comentar, até para causar mais confusão ainda, que Kardec chegou a dizer que o espiritismo seria aquilo que os espíritos quisessem. Ele escreveu isso. E eu não concordo. Acho que o espiritismo vai ser o que nós dele fizermos. E quem escreveu isso foi Leon Denis.
que o espiritismo seria o que dele fizerem os espíritas. Porque considero que o espiritismo tem na obra de Kardec e na mão de Kardec a sua construção. Portanto, ele é uma construção humana e não uma construção espiritual, como muitos querem colocar. Os espíritos foram consultados por Kardec, foram buscados por Kardec, o conhecimento que os espíritos traziam. E Kardec sistematizou tudo isso, ele pôs um índice para cada um dos seus livros, e ele esperava que a gente continuasse desenvolvendo o espiritismo, porque ele também via o espiritismo como qualquer obra da filosofia, da ciência, como uma obra humana. Então, eu quero defender essa visão, antes de tudo, embora reconheça que muitos podem discordar de mim, que o espiritismo é aquilo que nós fizermos dele. E essa questão da interpretação, como você diz, acontece realmente em todas as obras. Se a gente pensar que cada um de nós já traz um arquétipo, já traz um conjunto de valores quando conhece o espiritismo, ou mesmo que, como eu, você, que somos espíritas desde crianças, já trazemos um conjunto de interpretações, visões da família, do grupo que a gente participa, a gente sempre tenta ler com essa nossa visão, com essa nossa interpretação. E é por isso, então, que nenhuma delas merece ser chamada de a interpretação, a visão, né? A gente só vai poder construir uma doutrina sólida, uma filosofia sólida, se realmente tivermos a capacidade de ouvir não só várias interpretações, mas também colocar o espiritismo em contato, em confronto até, ou em colaboração com várias outras áreas do pensamento, né? Então, por exemplo, quando o espiritismo, quando Kardec escreveu no livro A Gênese, os planetas giram em órbitas circulares em torno do Sol. Qualquer menino que fez hoje o ginásio e o colégio sabe que isso não é verdade. As órbitas são elípticas, né? Então, se o espiritismo não se colocar em diálogo com a ciência, com tudo que se desenvolve, ele não vai se desenvolver. Então, o que eu proponho do ponto de vista de interpretação? Que cada um tenha a ousadia, a capacidade de olhar a sua própria, usar os seus próprios recursos para discutir, interpretar, analisar e propor. Quero propor também que todos nós tenhamos grande respeito pela obra de Kardec, porque não conheço ninguém que tenha feito um trabalho desse tipo, desse nível, com uma capacidade de revolucionar o pensamento humano como Kardec fez. Então, que seja de grande respeito pela obra de Kardec, mas que também nos permita discutir com Kardec, como ele fazia até com Santo Agostinho. Quem vê aquele texto do Kardec no Livro dos Médiuns, discutindo com Santo Agostinho, que o Santo Agostinho falando, Kardec, para de me ficar perguntando a mesma coisa toda hora, que eu já te falei que não. Por quê? Porque Kardec queria discutir. Então, eu proponho, Amorim, que a gente tenha a capacidade de discutir, ouça todas as reflexões, mas, sinceramente, eu não tenho muita paciência com as interpretações que querem impor ideias e com as interpretações que buscam não pensar, que buscam não refletir e que buscam fazer com que as coisas fiquem como estão, do jeito que são. Nós sabemos que o nosso mundo precisa de transformação. Então, se alguém estiver propondo que fique tudo como está, eu agradeço, respeito, etc., mas tenho mais o que fazer na vida. Eu não sei se eu respondi a sua questão, mas eu acho que temos que conversar sobre as interpretações. É isso que eu te proponho. Só uma observação. Eu já fui católico quando criança e passei pela igreja por catecismo e uma porção de outras coisas, viu? Tive que repensar minha vida. Você precisou, né? Que ótimo. Que bacana. Muito bom. Bom, eu nasci... Qual é a novidade? Eu nasci em lar espírita e frequentei o catecismo espírita. Acho que estava mais ou menos ali, Amorim. Esse é um ponto de convergência entre mim e a Jacira. A gente não se conhecia, mas nós estudamos
no Catecismo Espírita, com as 52 lições de Catecismo Espírita, de Eliseu Rigonati, e com o Catecismo Espírita de Caibar Schutel, que a Jacira sabe de cor. Você pode perguntar para ela, Maurício. Opa! Pode perguntar aí que eu estou aqui, ó. Tá afiado, Meu pai obrigava a gente a decorar. Era legal. Bom, vamos lá, gente. Ó, o Silvestre, acho que tem o Silvestre, queria fazer um comentário, é isso? Abre o seu microfone, Silvia, por favor. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Mauro. Bom te ver. Gostoso ouvi-lo. Diante de todas essas colocações que você nos trouxe, muito bem, por sinal, como sempre, né, Mauro? Nossa, parabéns. Abraço, Jacira. Aí me veio uma reflexão aqui, mesmo nós sendo o protagonista da nossa vivência, da nossa existência, do nosso caminhar, mas, como você bem colocou, nós vivemos em interação com o outro, em interação com a natureza. Eu acabo refletindo que, diante disso, a gente não constrói nosso futuro sozinho, né? Mesmo eu sendo esse protagonista, eu não consigo construir ele sozinho, porque eu dependo de toda essa vivência, de toda essa interação, não é isso? Plenamente de acordo, Silvestre. O resultado dos nossos impulsos, das nossas atitudes, não está só em nós, está no meio que a gente vive, e, portanto, de maneira alguma a gente pode dizer que determina o que vai acontecer na nossa frente. Um exemplo que eu costumo dar é a questão da pessoa levar um tiro, por exemplo. Eu acho muito importante a gente refletir sobre uma situação dessa. Vamos supor que um de nós agora sai à rua e leva um tiro. Ok? Eu acho, sinceramente, inacreditável, embora muito comum, que espíritas considerem que aquele momento, aquela forma de morrer, esteja determinada. Eu acho inacreditável uma coisa dessa. Como é possível alguém pensar uma coisa dessa, né? Agora, aquele tiro, por que eu levei aquele tiro? Porque alguém resolveu me dar um tiro. Não é porque Deus determinou e nem porque eu fiz alguma coisa para merecer aquele tiro. Então, a gente tem que entender a vida como uma coisa complexa. É aquilo que eu comentei num dos slides. O que vai acontecer à minha frente não é apenas fruto do meu estado de espírito e das minhas ações. É fruto de todas essas interações. Então, quando a gente tenta minimizar, simplificar e dizer, olha, a causa disso é tal, a gente está desmerecendo o significado do universo e do próprio espírito. Então, a gente tem que reconhecer, vamos dizer assim, que a vida é bastante complexa e nós somos atores dentro dessa vida. Por que eu digo que nós somos protagonistas? Porque o meu livre-arbítrio não é ferido em nenhum momento, quando eu tenho a plena consciência do que eu estou fazendo, né? Muitas vezes o corpo limita a nossa consciência. Temos deficiências corporais, orgânicas. Mas supondo que o corpo não esteja oferecendo essas limitações, eu tenho plena autonomia sobre as minhas atitudes, sobre as minhas decisões. Então, eu estou seguindo o meu caminho, né? Mas, evidentemente, eu estou em relação, em colaboração, por vezes em confronto com as várias forças da natureza e também das pessoas que estão ao meu lado. Não sei se eu respondi a sua questão. Show, Mauro. É bem isso mesmo. Valeu. Bom, Jacira... Eu também gostaria depois de fazer uma pergunta, tá? Por favor. Só para emendar, Suzete, nessa resposta do Mauro, que ele disse que, excetuando a situação em que o corpo limita a manifestação do espírito, nós temos pleno livre-arbítrio. Eu queria que você falasse um pouco melhor disso, Mauro, porque eu defendo uma teoria não muito... não é exatamente assim na minha cabeça. Eu acho que tem outros fatores que limitam o nosso livre-arbítrio, a nossa autonomia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Bom, às vezes a gente conversa bastante, eu e a Jacira, porque essas questões filosóficas são sempre muito instigantes, né? O livre-arbítrio a gente pode entender como sendo, por um lado, o atributo do espírito que o impulsiona, e, por outro lado, podemos olhar de outra forma o livre-arbítrio, como sendo a capacidade de agir, né? Se formos pensar do ponto de vista da capacidade de agir, eu concordo plenamente, Jacira, que não é só a limitação do nosso corpo, é um conjunto de entraves que a gente pode enfrentar na vida e que fazem com que as nossas ações sejam limitadas, né? E até mesmo, nem mesmo o próprio ser humano é capaz de dizer, ó, eu agi como eu pretendia. Vou pedir, enquanto eu estiver falando, só, minha dama, só você desligar o microfone, tá bom? Tá bom. Agora, se a gente pensar o livre-arbítrio, e sinceramente não é a minha visão, e portanto eu gosto mais dessa visão em que o livre-arbítrio ele tem essas limitações, vamos chamar assim. Se a gente considerar o livre-arbítrio como sendo um atributo do espírito, e pensar o seguinte, que mesmo dentro de um corpo, perdão, mesmo dentro de um corpo limitado, ele está tendo a liberdade de utilizar todos os recursos que tem para poder fazer alguma coisa, a gente pode pensar que, digamos, a ação final não vai ser a mesma, não vai ser possível por causa dessas limitações do corpo, mas o espírito continua com livre-arbítrio. Talvez a gente deva partir para uma análise do ser humano, porque é melhor, para a gente conversar com as várias ciências, a gente tem que conversar com uma linguagem que permita que a gente dialogue, né? Então, uma boa ideia é conversar sobre o ser humano e não sobre o espírito. Então, falando sobre o livre-arbítrio do ser humano, e eu não sei se é isso que você quis dizer, nós temos as limitações do corpo, como sendo já o entrave para essas ações, e temos as diversas limitações do ambiente que a gente vive, que podem oferecer limitações também. Então, se é essa a sua colocação, eu creio que estou de acordo com o que você quis dizer. Não sei qual que é a ideia que você quer colocar. Então, vamos lá. Agora, na fila, nossa Bom, obrigada, irmão. Oi, Mauro. Você falou do livre-arbítrio, a Jacira tocou nesse assunto, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o determinismo, né? Que as pessoas, e muitos espíritas, como você disse, acreditam que a gente já nasce com tudo determinado, vai casar com fulano, vai morrer em tal data, vai, né, levar umas punhaladas porque apunhalou outro na outra encarnação, se tiver que cortar um braço é porque cortou do outro na outra encarnação. Ainda, infelizmente, essa visão ainda perdura no meio espírita, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tem uma data certa para a gente desencarnar e uma forma certa de desencarnar? Você falou do tiro. Então, o pessoal fala assim, não, a hora que chegar a hora, chegou. Vai de qualquer jeito. Bom, realmente o espiritismo, Kardec, desse ponto de vista, foi muito claro, né? O espiritismo não é fatalista, não é determinista no sentido de fatalismo, de uma coisa já determinada antes. Tem o uso da palavra determinismo existe nas ciências sociais, não no sentido de algo já pré-determinado, mas como algo do tipo que, em economia, um conjunto de fatores deste momento determinam o momento seguinte, né? Então, algo do tipo, se vamos pegar na economia, né? Se um governo gastar muito agora, ele vai se endividar depois e a inflação vai subir. Então, existem algumas relações causais, isso se chama
nas ciências sociais e em economia, às vezes, de determinismo. Mas quando a gente fala determinismo em filosofia, o espiritismo não adota a ideia de que as coisas já estejam determinadas, já estejam pré-determinadas, né? Agora, nem mesmo o momento da morte. Então, é isso que você cita aí, e eu queria propor aqui para vocês, né? Porque tem uma frase de Kardec que fala sobre isso, né? Fatal só o momento da morte o é, né? Se for essa a melhor tradução, né? Fatal só o momento da morte o é, propôs Kardec. Bom, podemos tratar essa resposta dos espíritos a Kardec de duas maneiras possíveis. Uma, discordar totalmente, que acho que é uma boa possibilidade, porque nós sabemos que uma pessoa que fuma muito vai morrer mais cedo. Uma pessoa que está andando na rua, toma um tiro, é difícil pensar que aquilo já estava determinado. Um conjunto de engenheiros faz um prédio que vai cair, aí cai em cima da cabeça de um monte de gente e vai dizer que isso aí já estava determinado. Então, o papel desse engenheiro foi um papel divino, né? De fazer uma coisa errada. Agora, por que eu digo que temos a outra alternativa, que é analisar o texto de Kardec? Uma possibilidade. A gente pensar que momento não é o momento em termos de hora, de dia, essas coisas, mas apenas a ideia de que a morte é inexorável e de que, claramente, nós temos que saber que vamos morrer, né? Aí entra todo um conjunto de discussões filosóficas que o próprio Herculano buscou realizar no seu livro Educação para a Morte, e que muitos estudiosos modernos, como aquele médico atual do Hospital das Clínicas, agora, infelizmente, esqueci o nome dele, acho que é o Wallace, o nome dele, também ele estuda vários casos de pessoas à beira da morte e tenta estudar, compreender o significado de uma pessoa se relacionar com a morte. Nós temos que aprender a nos relacionar com a morte, porque a morte é inexorável, né? Então, é o Franklin. Franklin, exatamente. A morte é inexorável. Então, podemos dar essa interpretação ao texto de Kardec, mas confesso a você que não gosto dessa expressão, que a morte é fatal. O momento da morte é fatal. Então, quero propor, Suzete, que a gente, nas nossas conversas, junto às pessoas que chegam no centro, em geral, as pessoas que chegam no centro, gente, são pessoas que estão buscando, às vezes, uma solução mágica, uma explicação mágica para a sua vida. Então, elas estão muito fragilizadas e permeáveis àquelas abobrinhas que a gente fala, que a vida dela está assim porque ela já fez tal coisa no passado, que aquilo tem causa no mundo espiritual, que ela está obsediada. Tudo que a gente fala para ela, ela acredita. Nós temos que nos acostumar, quando a pessoa chega, ela começar a participar de um conjunto de análises, de estudos sóbrios, em que ela descubra que é protagonista da própria vida e que ela vai ser mais feliz se ela conseguir se relacionar melhor com a vida, que é a única coisa boa que o espiritismo pode fazer pela pessoa, né? Não sei se eu respondi, Suzete, a sua pergunta. Perfeito, Mauro. Obrigada. Bom, vamos dando sequência. O Serginho levantou a mão, Serginho? Não, o Serginho está presente. Está presente. Esse passou no controle, viu, Mauro? A gente tem falha, né? Tem falha, o controle tem falha, mas eu admito. Vamos lá, Serginho. Então, boa noite, Mauro, pessoal todo. É um prazer sempre muito grande ouvir o querido amigo Mauro falar, né? Nós ficamos aqui, eu e a Sônia, quietinhos, assim, só bebendo do conhecimento. E eu queria mais fazer uma colocação, né? Me agrada muito, Mauro, quando eu vejo você colocar dessa maneira de que a vida é complexa. E, habitualmente, quando eu faço palestra, quando eu faço alguma colocação, eu gosto sempre de enfatizar para as pessoas que elas têm que perderem eu faço uma brincadeira, essa questão de que matou, morre, roubou, perde a mão.
Falo, gente, a matemática divina não funciona dessa maneira, não tem absolutamente nada a ver com isso. É um encadeamento de ações em que, como você diz, o espírito é protagonista. Sim, eu sou protagonista, mas eu vivo numa vida de inter-relação imensa com N outros protagonistas, o que leva uma complexidade imensa. Então, me agrada muito quando eu vejo alguém desenvolver um raciocínio dessa maneira. É só isso que eu queria colocar, meu amigo. Obrigado, Serginho. Mas que saudade, Sérgio, que eu estava de você. Que coisa impressionante. Muito prazer em vê-lo aqui hoje, viu? Nossa, é mesmo. Faz muito tempo que não falamos, hein? Bom, vamos lá. Dando sequência. Quem mais? Tem mais alguém que queria fazer alguma colocação? Martinha, vamos lá. Pode ir. Mauro, você colocou da necessidade de nós espíritas darmos continuidade a reflexões acerca do espiritismo. Como fazer isso se a grande maioria dos espíritas não conhecem a codificação, que é o que fundamenta a nossa doutrina? Como partir para reflexões mais aprofundadas se essas obras que, como você bem colocou, são tão fantásticas, apesar de que, mesmo que tenha espaço para reflexões e discordâncias, talvez, como fazer isso se elas são substituídas por outras infinitamente inferiores e que acabam sendo consideradas a base ou aquilo, assim, o fundamento da doutrina? Então, Martinha, eu não sei, viu, o que fazer. Eu posso te contar as alegrias que eu tenho tido, pessoalmente, as satisfações que eu tenho tido nessa questão de reflexões sobre o espiritismo. Eu descobri, Martinha, a partir dos anos 80, que existe um grupo grande de pessoas que buscam contribuir para um pensamento livre e um pensamento racional do espiritismo. E, portanto, contribuem para que o espiritismo seja uma contribuição para o ser humano e para a sociedade, em diálogo com as mais diversas áreas do conhecimento. Agora, quando eu falo muitos, eu não estou falando daqueles milhões que adotam o espiritismo apenas como uma religião, uma coisa assim para ir lá no centro rezar de vez em quando, né? A maioria das pessoas não está interessada em buscar, nem para elas próprias, um pensamento mais livre, para se libertarem das suas angústias, e não querem, menos ainda querem ou se preocupam em contribuir para que o espiritismo também siga uma trilha para que possa continuar sendo um esteio importante para o ser humano e a sociedade. Então, qual é a coisa gostosa que eu tenho tido oportunidade de viver? De descobrir muita gente boa que estuda o espiritismo, que propõe reflexões fantásticas sobre o espiritismo e que tem contribuído tanto com as suas exposições, palestras, e agora elas estão bastante difundidas. A partir do período da pandemia, a gente descobriu que podemos gravar palestras e distribuir pelo YouTube. Então, nós temos muitas desse tipo, mas também, não só isso, pessoas que fazem desse relacionamento um relacionamento de amor. Então, quem, por exemplo, tiver oportunidade, acho que muitos aqui já tiveram, de conhecer o nosso grupo CPDOC, que já produziu vários livros, que já discute espiritismo de forma muito livre, muito tranquila, com paixão pelo espiritismo, mas não aquela paixão que cega. Quem vê aquele grupo, e todos aqui estão convidados, sinceramente, que são todas pessoas que eu tenho muita amizade, muito carinho, vê o amor que existe ali, a relação, sabe, de irmandade mesmo que existe, mas não aquela irmandade assim de fachada, piegas, daquele que chama o outro de meu irmão, né, como quem está, digamos, superior a ele e tentando salvá-lo, que é uma relação muito presente em muitos centros espíritas. Não, aquela amizade sincera de pessoas que estão buscando algo melhor para si mesmos, para a sua vida, com todas as dúvidas que têm,
e para a sociedade. Então, o que eu quero propor? Em todos os grupos espíritas, e eu estou falando todos, do mesmo jeito que Kardec falou que todos os mundos são habitados, evidentemente foi um exagero, mas vamos pensar assim, todos os grupos espíritas têm potencialmente pessoas que querem contribuir, primeiro consigo mesmas, de dar uma oportunidade a si mesmas de refletir. E segundo, com o próprio espiritismo. Né? Todos têm. Então, 2 aqui, 2 ali, 3 ali. Que a gente possa ter maior intercâmbio, maior oportunidade de troca de ideias, de produção conjunta, e assim por diante. Então, essa é a coisa principal que eu proponho. De certa maneira, o CPDOC é um pouco isso. A CEPA é também bastante isso. Né? A CEPA tem gente de vários lugares, tem gente que pensa que a CEPA está concorrendo com o movimento tradicional, movimento religioso. Não está de maneira alguma. A CEPA está querendo reunir pessoas livre-pensadoras do mundo inteiro. Às vezes é uma pessoa numa cidade, uma pessoa na outra, 2 ali num bairro, 2 no outro, que participam dos seus grupos espíritas ou não, e que estão trocando ideias e construindo ideias. Eu considero você, em particular, Martinho, uma grande pensadora do espiritismo. É muito bacana quando você vai fazer suas palestras lá no Herculano, sempre com muita reflexão, uma coisa analítica, crítica. Então, meu convite para você, para o Álvaro, para o Sérgio, para a Cida, para toda a turma que eu conheço aqui, para o Amorim, para a Suzete, como já fiz para eles, é que a gente possa trocar mais ideias, possa refletir de forma livre, né? E não ficar tão amarrado a ficar convencendo o nosso colega do centro. Mas não é isso, eu já te expliquei na semana passada, já te expliquei na outra, já te expliquei o ano passado. Mas a pessoa não está afim, ela está afim de ficar na dela ali, acho que ela tem esse direito também, né? Muito, muito bom, Mauro. A gente tem uma última colocação aqui, uma última pergunta. O seu Roberto levantou a mão, o senhor queria falar? Isso. Não, com referência ao futuro, a reencarnação, muita de nós, assim, que já está na idade avançada, não adianta mais eu aprender violão, tocar piano, fazer nada, aprender que existem mundos melhores, se nós vivemos o momento atual agora, né? E tudo se perde. Então, eu queria que você visse sobre esse futuro das pessoas se instruírem, se esclarecer. E de todas as religiões que eu vi assim, a doutrina espírita é a mais esclarecedora, é uma luz para todos nós, para poder indicar o caminho para nós progredirmos sempre. É isso que... E nada se perde, claro, é isso mesmo. Isso aí. Bom, eu estou de acordo, Roberto. O valor do presente é muito grande, né? Embora eu tenha me surpreendido até com uma análise que eu conheci recentemente, que dizia, ao contrário do que a gente costuma dizer, e eu até repetiria, que o presente é muito importante, mas é uma análise espírita que reflete no seguinte, que o presente é muito efêmero, e que o que existe para o espírito é o passado que está ali incrustado dentro dele, a gente é o nosso passado, e o futuro que a gente está construindo a cada instante. Então, esse futuro, se a gente entender como sendo aquilo que a gente projeta a partir do momento que estamos, a gente vê que o presente é fugaz. Quer dizer, quando eu digo assim, o presente é fugaz, a palavra fugaz já ficou para o passado. Então, eu concordo, Roberto, da gente viver mais a vida, viver mais o presente no sentido agora mais lato, né? Não no sentido de um instante, mas no sentido assim da vida que vivemos. O espiritismo foi feito para a vida, para o ser humano, e não o contrário, o ser humano ser feito para a vida futura. Kardec claramente teve essa intenção de trazer informações do plano espiritual para que o homem, o ser humano, melhor dizendo, vivesse melhor, construísse uma vida melhor aqui. Então, o nosso foco tem que ser esse. Como nos unirmos às pessoas que buscam construir uma sociedade melhor com a visão do espiritismo, com a visão humanista do espiritismo. E parar de se preocupar demais com o que vai acontecer depois da morte, porque sabendo que depois da morte nós seremos esse espírito que é a consequência desse espírito que somos aqui, mas buscando principalmente construir
a nossa vida melhor e o nosso mundo melhor por aqui. Obrigado, viu, Roberto? Bom, Mauro, tá chegando a hora de dizer tchau, infelizmente. Foi até ótima. Logo. Até logo, né? Foram ótimas reflexões que você trouxe aqui, a participação do pessoal também foi muito bacana. E até uma das últimas coisas que você colocou aí, sobre os grupos, essa tecnologia que a gente... Imagina se a gente tivesse nessa pandemia 10 anos atrás, né? Ou, sei lá, 20 anos, ia ser terrível, né? Então, ainda bem a gente tem essa tecnologia que está salvando aí, e com certeza vai servir para a gente mais para frente, né? Dar continuidade no que a gente vem fazendo. Foi muito bom, obrigado, agradeço demais a sua presença aqui. Já fica o convite para o lançamento do livro. A gente não sabe se vai ser virtual ou presencial, provavelmente vai ser virtual, né? Virtual. Provavelmente. E muito obrigado você, a Jacira, a todos que estiveram aí juntos com a gente nesta noite. Um bom fim de semana para todos, né? Valeu, Mauro, brigadão, foi muito bom. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Sexta Mauro, que vem para todos. Foi ótimo. Jaque, Su, Morim. Jacira. Beijo para todos. Abraço. Beijo, pessoal. Beijo a todos. Saudades, muitas saudades. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.